Olá, boa tarde. Eu sou a Viviane Jacob e hoje eu vou conversar com vocês quais são as 6 flores para começar a fazer os teus buquês. Então, assim, por que é que eu vou indicar exatamente essas 6 flores, tá? Eu vou indicar as 6 flores por 3 motivos, tá? Primeiro, pela durabilidade. É bem importante que quando a gente vai começar a fazer buquês, a gente não tem aquele volume de vendas que tu consegue. Tu sabe a quantidade que tu tem que fazer a entrega, então tu compra já a quantidade certinha e aí tu já faz aqueles buquês e tu já vende, tá? Então, assim, é importante que eu indique para vocês que estão começando flores que tenham uma durabilidade satisfatória, né? Que tu vai começar e tu não vai perder logo de cara todas essas flores que tu comprar, tá? Então, assim, as flores de corte, ela tem uma durabilidade que vai te dar um prazo ali de uma semana, de 7 dias, até 15 dias algumas flores duram, tá? Então, assim, as 6 flores que eu vou citar aqui para vocês, elas se encaixam entre si, que tu pode fazer várias formas de buquê, tá? Então, um dos motivos seriam assim, elas sincronizam entre elas, tá? Tu pode fazer buquês tanto de uma só delas, tá? Um buquê bem legal, que todo mundo gosta, ou então tu ainda pode usar essas 6 flores mistas que têm se vendido bastante, tem se procurado bastante flores, buquês de flores mistas, tá? Então, assim, além do que, o terceiro motivo que eu vou te sugerir, essas 6 flores, é a disponibilidade. Então, assim, a grande maioria dos fornecedores e dos produtores que tu vai encontrar, que fazem a venda de flores de corte, provavelmente eles tenham a disponibilidade dessas flores, tá? Dessas 6 flores que eu vou te indicar. E aí eu quero te dizer aonde que as pessoas, quando estão iniciando no mundo do negócio de buquê, mais erram, tá? As pessoas eu percebo que mais erram na quantidade de flores que tu vai comprar para manter em estoque contigo. A gente se empolga muitas vezes, mesmo a gente que já tem mais tempo, mesmo eu, por exemplo, que já tenho mais tempo de loja, que sei se eu vendo 2 buquês, se eu vendo 3 buquês, a quantidade de flores que eu vou precisar para aqueles buquês, ainda assim é difícil eu receber o caminhão aqui, o meu fornecedor, a distribuidora de flores e eu acabar não me empolgando e pegando uma ou outra flor a mais do que eu precisaria. E aí acaba que, se não entrar algum buquê nesse meio tempo, para que eu possa encaixar essas flores, acaba indo alguma coisa de flor fora, sim. Apesar de que agora, nesses últimos anos, a gente tem feito muito de desidratar várias espécies de flores, então poucas flores têm ido fora, né? Mesmo que a gente não vá utilizar naquela semana onde elas estão frescas, a gente consegue desidratar e utilizar nos próximos buquês ela em outra forma, em outra apresentação, tá? Então, assim, quem está iniciando peca e erra a maior quantidade, tá? Pega a quantidade a mais. Também as variedades. Muitas vezes a gente escolhe flores que não combinam entre si, não casam, então às vezes tu tem ali uma quantidade de flores, tá? Tu compra 4, 5, 6 maços de flores diferentes entre elas, mas tu não consegue encaixar uma flor na outra, tá? E aí tu não consegue fazer um buquê legal para venda. Então, muitas vezes eu percebo que quem está iniciando erra também na escolha das variedades de flores. E aí, então, quando precisa fazer um buquê que tem aquela quantidade e aquela variedade de flores que já foi escolhida, que já foi comprada, não consegue fazer a composição, porque realmente elas não combinam entre si. E por que, Viviane, que elas precisam combinar? Como eu vou fazer para essas flores combinarem? Como eu vou saber
a combinação de flores sem estar com a haste exatamente ali na montagem, né? Porque quando a gente vai escolher do caminhão de flores, do fornecedor, eu compreendo que seja mais difícil, porque tu chega ali, tem aqueles maços grandes e tudo é lindo, né? Mas às vezes, para a gente fazer essa composição, para a gente fazer a mistura, para fazer um buquê, que o buquê fique agradável aos olhos e que fique fácil de venda, a gente precisa ter o detalhe de conhecer algumas flores primárias, tá? Que seriam as flores principais dos buquês, por exemplo, as gérberas, por exemplo, o girassol, por exemplo, as rosas, que são essas flores primárias, as flores principais, tá? Do buquê. Então, é importante que tu tenha pelo menos uma variedade quando tu for escolher numa semana de compra das tuas flores para que tu faça os buquês naquela semana, que tu precisa escolher pelo menos um maço de flor principal para iniciar a tua montagem, tá? Lírios também são umas das flores principais que a gente utiliza, tá? Também é importante que tu escolha flores secundárias, onde elas se encaixam, onde elas agregam valor para aquele buquê, tá? Eu posso citar várias, eu posso citar, por exemplo, margaridas, flores do campo, eu posso citar astroemérias, tá? Como flores secundárias, perpétuas, cravinas, tá? Aonde elas vão fazer o volume, onde elas vão dar um enchimento, onde elas vão fazer uma composição com as tuas flores principais, com as flores principais que tu vai escolher para o teu buquê. Então, é importante que entre esses maços, entre esses 6 maços que tu escolha para fazer as tuas composições na semana, tu escolha pelo menos uma flor principal, pelo menos uma flor secundária, tá? E aí tu já começa a ter pelo menos 2 flores para casar e elas conseguem fazer uma sincronia entre elas, tá? Também é importante que escolha folhagens. Existem diversos tipos de folhagens à disposição. Normalmente, os caminhões chegam para fazer a distribuição para a gente nas lojas e eles têm bastante folhagens, bastante variedades de folhagens disponíveis. Então, assim, não existe regra de que tu precisa utilizar somente uma folhagem no teu buquê, pelo contrário, muitas vezes a gente utiliza várias texturas de folhagens para fazer uma composição agradável, tá? Tu pode utilizar, por exemplo, ruscos com eucaliptos, tu pode utilizar samambaias, tá? E aí tu pode utilizar mais tipos de folhagens juntas no teu buquê, que vai fazer uma composição super agradável aos olhos, tá? É importante também que a gente escolha algumas espigas. O que são espigas, Viviane? Espigas são flores que a gente pode fazer com que elas saltem um pouco, que ela fique fora da composição mais arredondada do teu buquê, tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, o tango. O tango, ele é bem em formato de espiga e a gente consegue fazer com que ele fique mais para fora do teu buquê, tá? Existem muitas folhagens que a gente faz assim também. A gente faz com que ela se destaque, que ela saia e ela fica com várias alturas e fica bem mais atraente o teu buquê, tá? E também é importante que tu escolha flores de base, as flores que tu consegue fazer com que elas fiquem mais para dentro, mais internas, e aí ficam as tuas flores principais e as tuas flores secundárias, um pouco mais elevada, e ainda as espigas um pouco num terceiro andar, vamos dizer assim. Tá? Então, aquele teu buquê, ele fica com profundidade, ele fica, além da textura das folhagens, além das cores, além da composição que tu vai conseguir fazer, ainda essas alturas diferentes fazem com que fique tudo bem mais atraente,
tá bom? E aí, Viviane, quais seriam as flores, as 6 flores que tu indica para que a gente comece a trabalhar com esse buquê, tá? Então, assim, dentro de uma semana, eu vou te dar uma dica para que tu possa usar 6 flores, tá? 6 variedades diferentes. Entre essas 6, elas combinam entre si, tu pode usar todas elas juntas, ou tu pode usar todas elas separadas, tá bom? Todas elas conseguem fazer um buquê sozinho, tá? Só uma variedade. Então, quais seriam, Viviane, as flores, as 6 flores? A primeira flor é difícil a gente não ter disponível na loja, as rosas, tá? As rosas normalmente, assim, a grande parte dos buquês que são pedidos incluem rosas, tá? Então, assim, é importante que uma das tuas flores principais que tu tenha pelo menos um maço de rosas na tua loja todas as semanas, tá? Todas as semanas é bom que tu tenha. Então, aqui, eu separei algumas flores, tá? Algumas rosas para que tu consiga acompanhar. Aqui, então, ó, tu pode perceber que tem diversos tipos, diversas cores de rosas, certo? E aí, ó, tem se usado muito rosa cor-de-rosa, diversos tons de cor-de-rosa, tá? E o cor-de-rosa é bom porque todas as flores praticamente têm esses tons de rosa, tá? Então, assim, tem várias composições que tu consegue fazer. O cor-de-rosa tem cor-de-rosa pink, tem cor-de-rosa bebê, tem cor-de-rosa. Tem as Garden Rose, que tem a London Eye, que é lindíssima, tá? Que tem ela é bem fofona. Então, assim, aqui tu percebe que tem várias cores de rosa para que tu possa trabalhar. Tem também rosas amarelas muito bonitas, tem rosas mescladas. Então, assim, sempre que tu for fazer a compra no fornecedor de rosas, por exemplo, eu concordo contigo que é bem difícil, porque são tantas composições, né, que a gente pode fazer. Tem essas cor de laranjas que são lindíssimas, mas assim, é importante que no início tu vai ter que escolher um ou dois tons para começar a trabalhar, tá? É importante que eu te fale também que tem as mini rosas, as rosa spray. A rosa spray, ela também faz uma composição lindíssima que tu pode utilizar um outro tom de rosa, né? Um outro tom para fazer uma composição de cores, tá? Usando rosa como a flor principal e a rosa spray como uma flor secundária, por exemplo. Tá? E isso fica uma composição lindíssima. Aí tu pode usar somente rosas e mini rosa, a rosa spray, com folhagens e fica lindíssimo. Fica bem romântico, tá? E tu consegue fazer um destaque de cores entre elas. Fica bem interessante. Então, as rosas, elas têm, é muito versátil, tá? Além do que, as rosas, elas têm a durabilidade grande, tu consegue fazer com que, tu consegue ter rosas bem duráveis, tá? As rosas, se tu mantiver elas limpas, não deixando as folhas encostarem na tua água, mantiver cortando a cada 2 dias um pedacinho, deixando envesado, colocando na água gelada, tu consegue manter por mais de 7 dias um maço de rosas contigo, tá? Mantendo ele limpo, tá bom? Então, assim, as rosas, elas têm durabilidade, tá? E aí, quando tu for abrir o teu maço de rosas, tu vai limpar as pétalas de fora, que é onde fica a aplicação de venenos, normalmente, os defensivos nas produções. Então, às vezes, as últimas pétalas ali das rosas, elas vêm um pouquinho manchada, mas tu tirando aquelas folhas ali, as pétalas de fora, tu consegue aproveitar com a cor bem viva daquela rosa, tá? Então, a rosa, ela é uma que tu consegue aproveitar a rosa mesmo, tu tem a rosa spray e tem as Garden Rose, que estão bem em alta, tá? Que fica lindíssima nos buquês, tá bom?
Então, a rosa, eu não poderia deixar de falar sobre as rosas, né? Que é uma das 6 flores que são mais utilizadas e que é muito difícil a gente não ter todas as semanas rosa na loja, tá bom? É importante que tenha. Lisianthus é outra flor que ela é bem utilizada, tá? Eu utilizo bastante lisianthus, não só por pedidos, porque ele é realmente uma flor onde é bem utilizada em casamentos, é bem utilizada por buquê de noiva, tá? Os lisianthus. Ele tem uma durabilidade boa, certo? Ele tem um formato bacana, ele ocupa bastante espaço e ele tem bastante volume de flores numa haste. Além do que, o que eu mais gosto mesmo do Lisianthus é os botões. Ele tem os botões que ficam em formato de espiga. Então, quando tu utiliza ele no buquê, aqueles botões eles se sobressaem à altura das flores, da composição de flores. E os botões eles ficam muito joviais, eles parecem assim para mim, eles me trazem a sensação de um buquê novo, um buquê fresco, tá? Quando a gente utiliza botões. E os lisianthus, eles sempre vêm os maços repletos de botões. Então, o lisianthus, ele me remete a isso, ele remete para mim a a jovialidade, a um buquê sempre novo, tá? Quando eu coloco os lisianthus. Então, eu gosto bastante de utilizar lisianthus nos meus buquês, certo? Então, aqui eu quero te mostrar que tem diversas cores no lisianthus. Eu gosto muito de utilizar o lisianthus verde, o lisianthus branco, o lisianthus rosa. Gosto muito desses três, principalmente são os que eu mais utilizo, mas tem outras cores, tá? Tem rosa claro, tem lilás mesclado, tá? É o roxo que chama. Também o lisianthus ele é vendido também não só em maço, mas também em tubete, tá? Que é bastante utilizado. É, então, assim, o lisianthus ele é muito, muito versátil para que a gente consiga fazer várias composições, tá? Com o lisianthus. Ele combina com as rosas perfeitamente, tá? Então, tu pode utilizar rosas e lisianthus em buquê sem medo de errar, tá? Ou então só um maço de rosas, ou só o buquê de rosas, ou só um buquê de lisianthus também, certo? Então, assim, tendo essas duas flores, tu já consegue fazer 3 tipos de buquê: o buquê só de lisianthus, o buquê só de rosas e um buquê de lisianthus e rosas, tá? Então, tu já tem 3 possibilidades, tendo 2 tipos de flores só. Qual seria a terceira, Viviane, a terceira flor que eu gosto muito, que está super em alta, e um dos pontos muito fortes dessa flor é que é a durabilidade. Eu preciso falar que o crisântemo Anastácia, ele é um crisântemo que ele traz uma beleza ímpar, tá? No teu buquê. Ele, sempre que eu utilizo o crisântemo Anastácia nos meus buquês, as pessoas perguntam que flor é essa aqui, tá? Porque ele é grande, ele é uma flor bem possante, ele é uma flor bem marcada, tá? E além do que, ele tem muitas cores. Tu tem a possibilidade de comprar só o maço de uma cor só, ou então um maço misto, o que é uma grande vantagem, porque aí tu consegue utilizar com várias composições de cores nos teus buquês, certo? Então, te atenta ao crisântemo Anastácia, ele tá bem alta. Eu gosto muito de utilizar o verde. Se vocês forem olhar os meus buquês no meu Instagram, vocês sempre vão ver que eu gosto de utilizar o crisântemo Anastácia, mas é muito importante falar da durabilidade do crisântemo Anastácia. Ele dura muito, ele dura semanas, não estou exagerando, são semanas mesmo. Tá? E além do que depois tu ainda pode desidratar ele se tu ainda não conseguir ter utilizado, tu ainda desidrata e pode utilizar ele desidratado ou ainda com spray, tá? Muito, muito, muito versátil o crisântemo Anastácia. Então, aqui eu venho mostrar para vocês as diversas cores que ele tem,
tá? Tem uma cor cobre, que é muito, muito bonita, ele é uma cor acobreada, muito bonito, o verde, o lilás, amarelo, rosa, branco, tá? Tem diversas possibilidades, então, do crisântemo Anastácia. Recomendo, tá? O crisântemo Anastácia combina com perfeição com a rosa, que a gente já conversou antes, com o lisianthus, que a gente já conversou também, que são as nossas 3 flores. O crisântemo Anastácia, a rosa e o lisianthus. As 3 combinam entre si. Então, com essas 3 variedades de flores, tu já pode fazer 4 buquês diferentes, ou até mais, tá? Porque tu pode usar só lisianthus e o crisântemo, que combina super bem. Tu pode usar a rosa e o crisântemo, que combina super bem, certo? E ainda assim, é, é importante que tu possa utilizar ou um buquê somente de crisântemos, tá? Que fica lindíssimo também, ou então todas juntas, que fica muito, muito, muito bom. A composição fica ótima, não tenha medo de errar, tá? Outra, essa daqui, a Hortência, ela faz o meu coração parar. Eu amo hortênsias, tá? Qualquer cor, e eu uso muito também as hortênsias em botão, tá? Ela vem ainda fechadinho assim, então ela vem verdinha com os botões fechados, que eu acho maravilhosa, super jovial, tá? É, mas também eu utilizo a hortênsia já bem grandona, e a hortênsia, ela é uma das flores de base que nós conversamos antes, então, assim, tu pode fazer a hortênsia, por exemplo, tu pode iniciar o buquê com a hortênsia e fazer todo o resto do teu buquê com passando por entre a hortênsia. Então, tu vai ficar todo aquele pompom, ou ou duas, ou 3 hortênsias para fazer uma composição grande, e aí tu pode fazer todo o teu buquê montado em cima dessa base de hortênsia. Então, sempre que tu olhar, tu vai observar a hortênsia no fundo, as rosas, os crisântemos, tudo assim, várias camadas, várias alturas, tá? Isso te dá um interesse maior de olhar esse buquê, sabe? Ele fica com mais texturas, com mais profundidade, tá? E isso atrai muitíssima atenção. Então, assim, as hortênsias aqui, ó, eu trago para vocês, então, tem hortênsia lilás, tem hortênsia azul, tem hortênsia verde, branca, tá? Todas elas casam com essas flores que eu falei antes para vocês, que seriam a quarta flor é a hortênsia, então seriam rosas, lisianthus, crisântemo Anastácia e hortênsia. Tu pode fazer essas 4 fazendo uma composição de um buquê com as 4 juntas. Não precisa ter medo de errar, elas combinam extremamente bem entre elas, tá? Ou então tu pode fazer um buquê somente de hortênsia, somente de rosas, somente de lisianthus, tá? Somente de anastácias. Então, tendo essas 4 flores, tu já consegue ter um leque bem grande de composições para tu fazer buquês diferentes um do outro, tá? Dentro de uma mesma semana. Além do que a hortênsia, ela tem, é bem interessante, porque assim, quando eu recebo a hortênsia, o maço de hortênsia, ela vem com as folhas. Quando ela chega, eu já tiro as folhas, porque ela aumenta a durabilidade da hortênsia, quando a gente tira as folhas, tá? E quando a hortênsia, se ela começar meio que der uma desidratada, uma murchadinha, tu pega esse maço de hortênsia e mergulha ele inteiro dentro d'água, com a flor e tudo, tá? Tu mergulha ele dentro da água e espera, vai fazer alguma outra coisinha ali, vai limpar as outras rosas, as outras hastes, e quando tu tirar de novo essa hortênsia de dentro da água, ele vai estar perfeito, tá? Ele vai estar bem hidratado, então assim, ela é bem durável, tá? Ela é bem durável. E além do que ela ocupa um espação, tá? Ela é enorme, então ela ocupa um espação, ela faz um volumão no teu buquê, tá? E te dá a possibilidade de passar flores, hastes por entre elas, e aí, então fica bem interessante a composição com a hortênsia. É uma flor que eu gosto bastante de indicar, e eu sempre tenho aqui na loja, tá?
Outra flor que é muito, muito, muito interessante que tu tenha na tua loja é a Austroeméria, tá? A Austroeméria, ela é uma flor que ela agrada muitas pessoas. Muitas pessoas gostam da Austroeméria. Então, assim, tu consegue fazer a Austroeméria em composição com todas essas outras flores que eu te falei, tá? A Austroeméria, ela casa com todas elas, ela sincroniza muito bem. Se tu for fazer um buquê com rosas, tu pode usar rosas e Austroemérias, lisianthus e Austroemérias, o crisântemo Anastácia com Austroeméria, a hortência e Austroeméria, ou todas juntas, tá? Ou somente um buquê de Austroemérias. A gente vende bastante buquês de Austroemérias, tá? As pessoas adoram. Ela é jovem, ela é coloridinha, parece que ela foi pintadinha à mão. Então, assim, ela agrada tanto um leque enorme de idade, de sexo, de gêneros, tá? Ela agrada muito as pessoas. Então, assim, não tenha medo de ter Austroemérias na tua loja, ela tem uma durabilidade enorme, tá? E um leque imenso de cores. Mas também tu tem a possibilidade de comprar o maço misto, o que faz com que facilite quando tu tá iniciando, que tu tenha também dentro de um maço. O maço vem com 10 hastes de Austroeméria sempre, e aí dentro dessas 10 hastes tu vai ter 10 cores, ou enfim, mais cores do que uma cor só, tá? Então é interessante que tu tenha essa conversa com teu fornecedor, e aí aqui tu já consegue comprar, então, dessas flores que eu citei. As rosas, eu nunca vi rosas mistas, tá? Então, normalmente o maço de rosa que a gente compra vem 20 hastes de uma cor só. Lisianthus também, eu sempre compro lisianthus de uma única cor. O crisântemo Anastácia, sim, tu consegue comprar ele misto, que facilita as tuas montagens de buquê, quando não tem tanto volume de venda. A hortência não, a hortência vem uma cor só, e as Austroemérias também, então te possibilita que tu tenha misto, tá? Tu compre o maço misto. E ainda uma flor que eu vou te indicar, que várias pessoas gostam, seria o girassol. O girassol, ele também combina com todas essas flores que eu te falei aqui antes, tá? Com as 5 flores que eu te falei antes, para tu a minha sugestão para que tu tenha essas 6 flores, para que tu consiga fazer uma composição grande de buquês com somente essas 6 flores aqui. E o girassol, ele é grandão, então por ele ser bem grande, tu consegue usar menos, tu não precisa usar tantos girassóis, e ainda tu pode fazer uma composição mista com essas outras flores. O girassol tem boa durabilidade, porém, o girassol é importante que tu cuide para que tu não bata nas pétalas dele, porque senão cai, ele perde as pétalas, e aí se ele perder um pedacinho de pétalas ali, fica estranho quando a gente vai montar, tá? Então, assim, essas seriam as 6 flores, tá? Que eu queria te falar. E aí, ainda, para tu fazer essa tua composição e fazer os buquês ficarem bem interessantes, não só usando as flores, as 6 flores que tu consegue fazer um misto bem bacana, mas eu te indicaria que tu tivesse também umas folhagens extras em casa, tá? Então, quais as folhagens que combinam com todas essas 6 flores que a gente conversou? Eu te indico o Ruscus, eu uso bastante Ruscus, tá? O Ruscus, ele tem uma folha verde escura e ele tem uma durabilidade enorme, tá? Ele dura bastante na loja, tá? Ele dura bastante no freezer ou na água, então é muito importante, ele é uma boa indicação para que tu tenha. O eucalipto com o Ruscus, o eucalipto ele tem um verde mais claro, um verde mais vivo, ou até cinza, tem alguns eucaliptos que são cinza, tem eucalipto que tem a folha comprida, tem outros que tem a folha redonda, tá? Então tem vários tipos de eucalipto que tu pode mesclar,
e a composição fica linda, ruscos e eucalipto e com todas essas outras flores. Quanto mais verdes tu colocar, mais texturas tu colocar, mais interessante vai ficar a tua composição, tá? Então, eucalipto é uma das folhagens que eu te indico para usar junto. As samambaias, tá? Tem várias samambaias, inclusive rendas portuguesas que tu pode utilizar, e aí elas podem ficar sobressaindo um pouquinho do teu buquê, e ela fica mais rendado. As samambaias, elas te dão um ar mais retrô, um ar mais romântico, tá? Eu gosto de usar samambaias. Pleumele, a pleumele ela é bem moderna, ela é bem jovial, ela dá um destaque de cores dentro do teu buquê, então fica bem interessante, ela fica mesclada, ela tem toda aquela variegata, né? E ela também ocupa bastante espaço, então tu pode colocar uma pleumele ali, uma haste ou duas hastes de pleumele e fazer essa composição com todas essas tuas flores, ou um tipo só, ou outras folhagens. Então é importante que tu teste, tá? Que tu não tenha medo de fazer esses testes, monta, desmonta, tira, põe de novo, tá? Faz outra mistura, muda a posição. Então, é importante que teste. O início a gente precisa fazer testes, bastante testes, e quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar, tá? Eu também sugiro a aroeira salsa, não sei se tu chama na tua região de aroeira salsa, chamam também de chorão, e ela tem assim um pouquinho pendente, tá? Mas ela é uma aroeira salsa, então fica muito bonita a composição, ela tem uma folhinha bem fininha, assim, então fica bem interessante, é bom tu colocar aqui no buquê, ele cai aquelas folhas e fica bem bonito. O tango, que eu tinha te falado antes, que ela é uma espiga amarela, e a espiga amarela, eu gosto de usar amarelo dentro dos meus buquês, não importa as cores, eu gosto de usar o amarelo, ele dá ele fica mais alegre quando a gente usa o amarelo. Eu gosto de usar amarelo com rosa, eu gosto de usar o amarelo com vermelho, eu gosto de usar o amarelo com branco, tá? Então, assim, eu utilizo bastante amarelo nos meus buquês como secundário, assim, como dar um toquezinho de amarelo, ele fica mais alegre, fica mais interessante, fica mais vivo, tá? E assim ainda algumas flores silvestres tu pode utilizar, tá? Alguma margarida, camomila, a gente tem usado bastante flores assim que tem disponíveis na natureza. Eu gosto de usar flores de jasmim, eu gosto de usar flores de trepadeiras lágrimas de Cristo. Eu estou sempre procurando na natureza mesmo flores que tem disponíveis na época, tá? Algumas espiguinhas, alguns capins, certo? E sempre que a gente utilizar alguns galhos, tu pode usar galhos secos, galhos que tu encontrar na natureza, tá? Como composição. E sempre que tu utilizar esses elementos que não são tradicionais da venda, do comércio mesmo, da venda das flores, os teus buquês vão tendo um ar, uma assinatura pessoal tua, tá? E isso é muito interessante para o teu comércio, tá bom? Então, aqui nós conversamos hoje sobre as 6 flores que eu te indico para ter na tua loja, para que tu inicie as tuas composições, as tuas montagens dos teus buquês, tá? Nós conversamos sobre a durabilidade, porque eu indico essas 6 flores, pela durabilidade, a sincronia entre elas, a disponibilidade que tu tem dos fornecedores e produtores durante o ano todo dessas 6 flores, tá? A gente conversou sobre os erros que o pessoal que está iniciando mais cometem, que são as quantidades erradas, as variedades, as composições que não casam entre si, tá? É,
Quais as dicas para facilitar a escolha? Falamos sobre flores principais, sobre a utilidade de flores secundárias, falamos sobre flores de base, sobre folhagem, sobre espigas, tá? A utilidade de cada uma delas. Conversamos aqui sobre as 6 flores e como que tu consegue fazer essa composição entre elas, tá? Misturando essas 6 flores, a quantidade de formas de buquês diferentes que tu conseguiria fazer, e ainda sugerir, além das 6 flores, algumas folhagens que casam bem com essas 6 flores, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a dar uma injeção de ânimo para começar a fazer os buquês de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só me mandar aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus.